Você já ouviu falar do sistema de permissão do Linux? Você conhece, sabe como é que ele funciona? Que são aqueles números R, W, e como é que você pode atribuir uma nova permissão a um ficheiro ou um diretório no Linux? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a entender. Vamos direito para o vídeo. Então, no Linux, quando um arquivo ou um diretório é criado, ele é criado por padrão com algumas permissões. Algumas permissões são atribuídas a essa pessoa. E essas permissões são divididas em três grupos. Tem a permissão do usuário que criou o arquivo, que é o dono do arquivo ou da pasta. Tem o grupo do dono do arquivo, que um grupo né, um conjunto de várias pessoas. Então, outros usuários que fazem parte do grupo do dono do arquivo ou da pasta podem ter acesso a esse ficheiro. E tem os demais usuários, que são outros usuários que não pertencem ao grupo do dono. Então, essas permissões no Linux, elas podem ser descritas por três letras: R, W e X. Pode parecer um pouco abstrato isso que eu estou a falar, mas vamos aqui no terminal que eu vou te ajudar a entender melhor. Então eu sei que o que eu expliquei pode parecer um pouco abstrato, mas eu vou partilhar aqui a minha tela para você entender melhor, ok? Então, eu vou partilhar aqui a minha tela, vamos aqui para o meu terminal, para nós entendermos melhor. Se você... vamos aqui para o meu terminal para nós entendermos melhor. Você repara aqui, eu estou dentro de uma pasta chamada permissões, que é uma pasta que eu criei onde temos arquivos para este vídeo. Se eu fazer aqui um ls, você vai reparar que eu tenho um ficheiro, ou dois ficheiros e uma pasta dentro desse meu diretório. No Linux, caso você não saiba, se eu quero listar alguma coisa, eu coloco o ls. Só que o ls, ele me lista apenas as coisas. Eu quero ver as permissões, quero ver que tipo de ficheiro é esse que está dentro da minha pasta. Então eu posso fazer ls-a, ll-ao, e eu consigo listar as permissões, o tipo de ficheiro e o que ele é e quanto ele pesa. Aqui no meu terminal, eu como uso o ZSH, então ele vem com um alias, que eu coloco aqui o L, e ele me lista com o tamanho correto e tudo bonitinho aqui. Então, bora para nós entendermos as permissões no Linux. Isso que está aqui é um diretório. No Linux, as permissões elas aparecem dessa maneira. Depois deve estar a perguntar, mas Tilson, o que isso significa? Calma que eu já vou te explicar. Primeiro, a primeira letra ou primeiro caractere que aparece aqui nessa coluna diz respeito ao tipo de ficheiro. Isso aqui, esse dir, é uma pasta que está vazia. Então, começa com a letra D, que é directory, que é diretório, traduzido para português. Um ficheiro, independentemente de qual seja a extensão, txt, .php, qualquer coisa, ele vai começar sempre com um traço. Então, sempre que você tiver para ler a questão das permissões, vai ver que o primeiro caractere que aparece aqui é um traço, quer dizer que é um ficheiro. Mas existem aqueles casos dos links simbólicos. Caso você não saiba o que é um link simbólico, comenta aí e eu vou fazer um vídeo explicando tintim por tintim o que é um link simbólico, ok? Mas o link simbólico, ele começa com a letra L, para dizer que isso é um link simbólico. Então, quando você for para começar a ler a questão das permissões no Linux, você olha primeiro sempre para o primeiro caractere, o que é. Então já identificamos o que é o primeiro caractere. Depois, ele segue-se por um conjunto de 9 caracteres separado por um grupo de 3. Então, esses primeiros 3 caracteres que aparecem aqui, esses 3 primeiros caracteres que aparecem aqui, eles dizem respeito à permissão do dono do ficheiro.
Depois dos 3 caracteres, os próximos 3 dizem respeito ao grupo do ficheiro. E os últimos 3 dizem respeito a outros usuários que não fazem parte do mesmo grupo do dono do ficheiro. O R, ele significa que é uma permissão para leitura. O R vem de read, leitura em inglês. O W significa write, que é escrita. E o X significa executar, execute. Quer dizer que, para esse diretório, o meu usuário da minha máquina, o dono do ficheiro, ele tem permissão para ler, escrever e executar o que tiver dentro desse ficheiro. Os usuários que fazem parte do mesmo grupo que eu têm permissão para ler, escrever e executar. Já os outros usuários, eles têm apenas permissão para ler e para executar, não para leitura. O mesmo acontece aqui embaixo, nesse ficheiro chamado olá.txt. Ele é um ficheiro, eu apenas tenho permissão para escrever, para ler e escrever, mas não tenho permissão para executar. Os usuários do meu grupo têm permissão para ler e escrever. E os outros usuários têm apenas permissão para ler. O mesmo acontece com o link simbólico, né? O link simbólico, todo mundo tem permissão para ler e escrever, tem permissão para fazer tudo. Então, dessa maneira que você pode ler as permissões no Linux. Mas e agora, Tilson, como é que eu posso alterar as minhas permissões de um ficheiro ou de uma pasta? O vídeo está ficando muito grande. Mas para a próxima eu posso te explicar. Para isso, você precisa dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Se gostou da dica, dá um like. Ok? Vemo-nos na próxima. Valeu!